Olá! Neste último vídeo, iremos tratar sobre o sistema Embrapa para transferência de material propagativo tanto a viveristas como a viticultores. Então, nos módulos anteriores, mostramos os conceitos essenciais, as bases fisiológicas da produção de muda. No segundo vídeo, os aspectos relacionados às práticas essenciais de como obter mudas dentro dos padrões fisiológicos e fitossanitários. E agora, numa parte mais prática, mostrando como o viverista começa o seu viver, né? Como ele inicia a partir do material básico de alta sanidade produzido pela Embrapa. Bom, para o viverista interessado em comercializar o material básico da Embrapa, inicialmente ele precisa conhecer o portfólio, saber quais as variedades que hoje a Embrapa fornece e oferta ao setor. Então, lá na página da Embrapa Vivinho, existe um link chamado Páginas Temáticas, Cultivares e Porta-Enxertos. Uma vez clicando lá, o viverista vai encontrar toda a relação de cultivares desenvolvidas pela Embrapa e atualmente ofertados em qualquer região do Brasil. Clicando sim em alguma dessas cultivar, vai abrir a etiqueta, né, da variedade, né, mostrando a sua origem, desde a sua formação ou introdução, né, passando pelo processo de limpeza e indexagem viral, né, a sua validação, o seu registro no Ministério da Agricultura e a sua oferta. Então, ele tem toda a história da variedade, além de aspectos agronômicos, aspectos de adaptação e outras informações importantes. O que o viverista tem que saber? Tá? Ok, ele tem interesse em determinada variedade. Inicialmente, ele tem que saber que algumas variedades são ofertadas por editais de fluxo contínuo, a maior parte das variedades tradicionais de domínio público e protegidas são ofertadas por editais de fluxo contínuo. Lançamentos, variedades que recém são lançadas, elas entram em editais com tempo de início e fim de oferta, né? Ou seja, elas têm um período mais curto de oferta. Segundo, a reserva do material. O produtor tem que entender, o viverista tem que entender que esse material ele é disponibilizado a partir da região sul do Brasil, atualmente a partir da Estação Experimental de Canoinhas, que é localizada em Santa Catarina. Esse material ele todo é coletado nos meses de julho, que é quando a planta encontra-se em dormência, né? Então não adianta o viverista pedir material após o mês de julho, que vai receber material somente em julho do ciclo seguinte ou do ano seguinte. Então o pedido ele é reservado de um ano para outro. Então entre julho de um ano a julho do outro ano, o material pode ser reservado. Outra informação, a reserva, a disponibilidade de material, ela é ofertada ao viverista por ordem de pedido. Então, se o viverista for fazer uma reserva de material em junho, a chance de não houver mais disponibilidade do material para esse ciclo ela é muito grande, porque vários viveristas já pediram material ao longo do ano anterior e ao longo desse mesmo ano. Então, nunca deixa para chegar muito próximo ao mês da coleta de julho. Outra, nós temos cultivares chamadas cultivares de domínio público e as cultivares protegidas. São duas condições diferentes de oferta. Cultivares de domínio público, o viverista pode ter acesso de qualquer forma, sem justificar como e quando e onde vai fazer a produção da muda. Ele simplesmente irá comprar gemas e estacas desse material e levará. Já cultivares produzidas a partir do programa de melhoramento da Embrapa, que são as cultivares BRS, elas são regidas, né, a partir do contrato de marca. Os viveristas que adquirirem material destas variedades, eles são obrigados a fazerem um contrato com a Embrapa de direitos e deveres, a partir do qual ele se tornará um licenciado Embrapa. Então, no que se refere a direitos, é a exclusividade na comercialização dessas variedades. No que se refere a deveres, ao recolhimento dos royalties relacionados à propriedade intelectual dessas variedades. Por exemplo, na região do Vale de São Francisco, é muito comum que variedades que vêm de outros países tenham recolhimento de royalties feito em cima da produção de frutos, cobrado muitas vezes dos próprios viticultores. Na questão das variedades BRS, a cobrança dos royalties se dá em cima da produção da muda, recolhida pelo viverista por ocasião da emissão da nota fiscal.
Então, o viticultor ele tem que ter ciência de que apenas viveristas licenciados estão autorizados a comercializar essas mudas. Isso é muito importante. Agora, a seguir, eu vou indicar quem são os viveristas licenciados que comercializam variedades do BRS na região do Vale, e o viticultor ele tem que estar atento a isso. Porque, uma vez que ele adquira material protegido, ou material BRS, de viverista não licenciado, ele estará, primeiro, sem ter a certeza da origem desse material. Viverista licenciado adquiriu material indexado para vírus diretamente da Embrapa. Viverista que seja não licenciado, primeiro, está comercializando um material pirata, porque ele não tem a origem do material. Então, o viticultor pode estar levando uma planta contaminada. Segundo, ele não estará contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da Embrapa, porque, possivelmente, ele não declarou à Embrapa essa produção, então ele não estará recolhendo os devidos royalties relacionados à propriedade intelectual da cultivar. Lembrando que o recolhimento dos royalties por parte de mudas ele é bastante baixo, mas ele é significativo para a empresa no que se refere à rastreabilidade e no que se refere a avanço tecnológico. Por isso que o viticultor sempre tem que estar atento a quem são os viveristas licenciados. Bom, só um detalhe agora ao viverista interessado ao licenciamento. Primeiro, ele tem que ler atentamente o contrato de marca. Ali existem cláusulas jurídicas e cláusulas técnicas, nas quais a Embrapa só irá trabalhar com ele dentro de determinadas condições legais e dentro de determinadas condições fitotécnicas de produção de muda. E antes dele iniciar a produção da variedade protegida, ele deve adquirir o porta-enxerto de alta sanidade da Embrapa, porque uma vez adquirida a copa, ele precisa enxertar esse material em algum lugar. Nos materiais de domínio público, qualquer viverista pode produzir as mudas, tanto o viverista licenciado como o viverista não licenciado, pois é material de domínio público. Porém, apenas os viveristas licenciados são acompanhados pela Embrapa no que se refere a questões legais e técnicas. Aqui são os padrões de qualidade, na qual os viveristas licenciados são acompanhados e são estimulados a produzir as suas mudas. Então, para as mudas do tipo raiz nua, nós temos aqueles critérios de qualidade que nós conversamos nos itens anteriores. Então, se aqueles passos anteriores forem seguidos, nós não poderemos ter mudas com problemas de formação morfológica na enxertia, nós não poderemos ter mudas com assimetria radicular, nós não poderemos ter mudas com necrose na região do enxerto, nós não poderemos ter mudas com necroses na região do enraizamento. Por quê? O protocolo de produção de muda, das quais aspectos principais foram colocados no vídeo 2 desse módulo, se forem seguidos, nós teremos mudas produzidas dentro de um padrão de qualidade. Isto serve tanto para a muda do tipo raiz nua, quanto para a muda feita em embalagem, que é a muda mais comum na região do Vale. Por que nós incentivamos que o viverista licenciado siga um padrão de comercialização? Exatamente para ter a identidade da cultivar entre os licenciados. Um viverista que venda muda embalada tanto no Nordeste quanto na região Sudeste, seguindo esse padrão, o viticultor sempre sabe que vai ter o mesmo tipo de muda. Ok? Bom, agora indo para a parte do viticultor. Como ele pode acessar o material das cultivares da Embrapa através do viverista licenciado? Novamente, se ele acessar a página da Embrapa ao vivinho, vai haver um link chamado Lista de Viveristas Licenciados. Clicando lá, vai ter a lista de todas as cultivares da Embrapa protegidas de domínio público, e o licenciado que comercializa, o viverista licenciado que comercializa. Então, atualmente, na região do Vale do São Francisco, nós temos a Petromudas e o RKF Mudas fazendo a comercialização desse material. Na região Sudeste, nós temos a Vitácia. Santa Catarina, nós temos 2 viveristas. No Rio Grande do Sul, nós temos mais 7 viveristas. Continuamente, a Embrapa ela prospecta parceiros mediante a demanda, e ela insere mais viveristas de acordo com a região. Então, atualmente, nós temos
mais 3 viveristas sendo prospectados no sul, mais um na região de Santa Catarina. Atualmente também temos, mais recentemente, um viverista na região do Vale do São Francisco e um viverista na região sudeste, no estado de São Paulo. A ideia é que nós tenhamos um número consistente de viveristas, tanto na região do Vale do São Francisco, quanto nas demais regiões do Brasil, capazes ou aptos a atender a demanda que os viticultores tragam, né? Fazendo com que a muda de rastreabilidade e de qualidade se propague. Em resumo, a Embrapa hoje ela está aberta à entrada de viveristas, né, de acordo com a demanda de cada região. Uma vez esse viverista tendo interesse em tornar-se licenciado, o primeiro aspecto que ele tem que seguir é entrar em contato com a Embrapa, né, para conversar no que se refere a aspectos legais e aspectos técnicos, no que se refere a padrão de qualidade. Uma vez havendo o acordo entre as partes no que se refere à capacitação jurídica e técnica em produzir a muda, o viverista passa a ter acesso ao material básico, tanto de domínio público quanto de BRS. O viverista tornando-se licenciado, ele passa a formar parte deste grupo de parceiros. E os viticultores passam a acessar estes contatos. Bom, gente, esse módulo ele foi relativamente rápido, porque o processo ele é bastante simples, uma vez que ele está estruturado. Uma coisa que eu deixo aqui para a reflexão final desse módulo é que nós temos o jeito certo e o jeito errado de fazer viticultura. O jeito certo e o jeito errado, eles praticamente dão o mesmo trabalho. A diferença do jeito certo é o cuidado com aspectos básicos da produção. E um dos aspectos básicos da produção é a muda de alta qualidade. Não há como ter um viveiro sustentável, né, se nós não iniciarmos pela base, e a base é a muda. A Embrapa tem, ao longo dos anos, gerado um grande esforço no que se refere à disponibilização de um material básico de alta sanidade. Um segundo aspecto, tem se preocupado muito com a parceria com viveristas que tenham em mente e a consciência que querem alavancar o setor produtivo, que querem ser parceiros técnicos da Embrapa e do viticultor para produzir uma muda dentro de padrões mínimos de qualidade. Para que o viticultor não chegue nesta situação, em que nós temos um parreiral que não consegue levantar por problemas de muda, ao lado aqui do viticultor, que a única diferença que ele tem é muda procedente de um viverista licenciado. Fica como mensagem final, espero que esses 3 vídeos relacionados ao processo de produção de mudas do semiárido tenham sido construtivos. Qualquer dúvida, está aí o meu e-mail, encontro à disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas, e grato pela atenção.